E aí galera, aqui quem fala é o God Sam. E hoje eu vou fazer uma coisa que algumas pessoas me pediram pra fazer, né? Depois que eu fiz o vídeo da Power Scaling de Dragon Ball GT, algumas pessoas me perguntaram qual o nível de poder, né? De velocidade, etc. que eu colocaria o Goku do Dragon Ball GT, no seu auge, obviamente. E qual seria a minha opinião sobre os poderes dos personagens de GT de maneira geral? E aqui eu vou estar explicando qual é esse meu posicionamento quanto ao Dragon Ball GT. Depois eu vou estar fazendo um vídeo, né, que eu vou estar tentando explicar por que eu gosto de Dragon Ball GT mais do que Dragon Ball Super. Embora eu já tenha dito que Dragon Ball Super ganha, né, em questão de poder. Pra mim o que importa não é exatamente o poder de uma série, mas sim se ela é boa ou não. E eu prefiro Dragon Ball GT do que Dragon Ball Super. Eu gosto muito de GT mesmo. Mas nesse vídeo aqui nós vamos apenas dar de uma maneira um pouco geral, né? Nós vamos falar o nível de poder destrutivo, né? E também de poder de velocidade, etc. que o Goku Dragon Ball GT tem. E eu provavelmente vou estar falando de algumas habilidades dele, né? Que podem até ajudar, né, provavelmente, numa batalha, né? Mas não necessariamente essas habilidades são muito úteis, né? Vão poder ser utilizadas o tempo inteiro. Enfim. Tudo bem. Vamos lá, então. Tem uma base, vamos dizer assim, para o poder do Dragon Ball GT. Como eu já expliquei no vídeo passado, da escala de poderes de Dragon Ball GT, eu expliquei que o Goku de Dragon Ball GT, mesmo na sua forma base, é tão poderoso quanto... pequeno no caso, ele é tão poderoso quanto ele era no começo da série. Nada muda, o poder dele nunca mudou. A única coisa que mudou foi a habilidade dele de utilizar o Shunkanida. Essa é a única coisa que mudou. Simplesmente não existe evidências de que ele ficou mais fraco. Pelo menos até onde eu sei, não existe, né? Se existir, por favor, me mostra aí. Mas eu aposto que tem muito mais evidência de que ele nunca perdeu o poder do que o que ele tem, né? De que ele não perdeu. De que ele perdeu, quer dizer. Enfim, de todo modo, tendo isso em vista, nós sabemos que o Goku Dragon Ball GT, mesmo da sua forma base, ele se compara ao Ubi, né? O Ubi, nós podemos inclusive argumentar que mesmo ao final de Dragon Ball Z, já era mais forte que o Kid Buu. Outra coisa interessante de falar é que no anime, Kid Buu foi citado como o mais poderoso de todos os Bulls. E enquanto eu disse, né, que no último vídeo que o fato dos criadores da série terem dito, Dragon Ball GT, terem dito que o Gohan místico no passado poderia ter sido até forte, né, mais forte que o Goku Super Saiyajin 3, isso não necessariamente limita o poder do Goku, no caso. Não limita o poder do Goku no GT. Isso porque o Kid Buu pode ser muito bem considerado ainda mais forte de todos os Kid Buus. E ele é mais forte do que o Goku. Inclusive, você poderia dizer, né, que várias coisas, essa citação do autor dos criadores de Dragon Ball GT é um pouco vaga, até porque ele diz que é uma possibilidade, não um fato, né? Então, você poderia inclusive dizer, né, que o Gohan místico, né, no anime, pelo menos, de Dragon Ball Z, ele seria mais fraco que o Goku, ou pelo menos mais forte inicialmente, até que o Goku ficou mais forte, né, conforme ele se adaptou. Os Saiyajins têm a habilidade de se adaptar ao ponto de que no seu Super Saiyajin ele consegue se comparar às cópias do Gohan, incluindo o Vegeta também, né? E ambos em Super Saiyajin se comparam e até superam o Gotenks Super Saiyajin 3 e o Gohan Super Saiyajin 3, ambos, né? O Gohan místico, quer dizer. Né? O Buu mais poderoso, fora o Kid Buu, seria justamente o Buhan. O Buu que tem o nível, né, do Vegito base. Então é bem possível argumentar. Inclusive eu poderia argumentar, né, que o Kid Buu só tava brincando com o Goku o tempo inteiro, né? Tanto que foi necessário a Genkidama com o poder de todos no universo para derrotar
o Kid Buu, sendo que a Genkidama só precisa de uma pequena parte do seu poder para ela já ter mais até do que o seu próprio poder, né? Você pode observar isso facilmente, né, na saga Freeza, por exemplo, né, como o Goku tinha confiança de que eles poderiam derrotar o Freeza, né, mesmo que todos eles individualmente fossem mais fracos que o Freeza. E eles não deram, obviamente, todo o seu poder para ele. Foi só um pedaço do poder deles, um pouco do poder deles. E mesmo assim, ele tinha confiança de que a Genkidama daria conta do Freeza, né? Então, uma pequena parte do poder de alguém para Genkidama já é o suficiente para tornar ela forte bastante, né? Mais forte talvez até do que o próprio pessoa que deu aquela pequena parte do poder. E o Gohan já deu uma pequena parte do poder dele para Genkidama. E o Goku, né? Tem algumas citações daqui que implicam que o Goku não era tão forte quanto o Kid Buu. Inclusive poderia ser até mais fraco do que o Kid Buu. Algumas citações, né? Como aqui eu falei, né? Do Daizenshu, que diz que nem mesmo com seu 100% de poder ele poderia derrotar o Kid Buu, né? Enfim, de todo modo, é uma possibilidade, né, de que o Kid Buu para Dragon Ball GT fosse o mais forte dos Bulls. E desde o início da série, né, o Ubi já seria tão forte quanto o Kid Buu, como eu expliquei. E logo, por conta dele ser tão forte quanto o Kid Buu, pelo menos o Goku já desde o início da série seria mais forte que o Buhan. Que o Kid Buu, né, que é mais forte que o Buhan, que seria mais forte que o Vegito base, por ser mais forte que o Buhan. Então, o Goku base, mesmo no início da série, já seria no nível Vegito, tá ligado? Então, ao se transformar em Super Saiyajin 1, 2, 3, ele superaria o Vegeta Super Saiyajin 1, 2 e 3, obviamente. Isso no iníio da série, né, obviamente. Isso que eu tô falando é no início. Isso é interessante que eu tô falando, só pra você ter uma noção, né, do poder do personagem do Dragon Ball GT. Só pra você ter uma pequena noção de como é que funciona o GT. Você tem várias citações depois disso aí, né? Eu fiz um próprio escalamento que eu falei, que pra mim eu acho que é um pouco mais interessante do que utilizar essa lógica que eu utilizei aqui. Mas, enfim, com escalamento de maneira geral ali pra Saga Baby, mais ou menos, ele já superaria o Vegito já. Acho que até antes, parece. Antes da Saga Baby, mesmo na sua forma base, ele já superaria Dragon Ball Z de maneira geral. Todos. Dragon Ball Z. Então, outra coisa interessante de você ter em mente é que Dragon Ball GT, os filmes, né, de Dragon Ball Z, são todos canônicos para Dragon Ball GT. Eu digo isso pelos seguintes motivos. Motivo número 1. Na introdução, né, na abertura de Dragon Ball GT, aparece o Trunks utilizando a espada de Tapion, que é uma espada dos filmes. E você também tem o Cooler aparecendo. Na saga do Super 17 ele aparece, né, por ali. O Goku inclusive usa o golpe do dragão, né, o punho do dragão. Enfim, esses motivos são os motivos pelos quais eu diria que o GT, os filmes são canônicos pra GT, né? Assim, se fosse só um desses aí, dava pra você fazer um argumento, ou sei lá, você ignorar tudo, não sei. Enfim, você dava pra dizer que é um easter egg, que é uma incoerência, mas 3 vezes, né, ainda mais na abertura que acontece o tempo inteiro, e já começa a ser negacionismo mesmo. Acho que já começa passa a ser recusa, né? E não uma simples argumentação do contrário. Se fosse, por exemplo, só o Cooler aparecendo em um frame de animação ali, beleza. Mas só que tem isso e mais a espada do Tapion que eu mencionei, que aparece na abertura o tempo inteiro, né? E mais, né, o fato de que o Goku tem o punho do dragão. Você poderia dizer que se fosse só o punho do dragão e o Cooler, você poderia dizer, né? O punho do dragão é só uma técnica e como tal não faz diferença. Ele poderia muito bem ter desenvolvido aquela técnica no Dragon Ball GT em si. Ou qualquer coisa. E, né, o Cooler é só uma incoerência ou algo assim. Mas, juntando isso com a espada, né, os três, acho que já não tem muito mais o que comentar sobre o assunto. Lembrando que o próprio Toriyama falou, né, uma vez que todos os filmes fazem parte de uma só continuidade, um só universo, uma só dimensão.
E ele sim tem acesso, né? Ele tem uma certa influência nos filmes e ele diz que revisa o roteiro dos filmes, além de... ele não só revisa o roteiro dos filmes, mas ele também faz algumas produções, alguns ajustes aqui e ele faz o design de alguns personagens. Então Toriyama, de certa forma, tem sua credibilidade nesse assunto. Mas não só isso, nós também temos no Fusion Reborn, né? O filme seria uma nova fusão no Brasil. Esse filme, né, lá aparece em quase todo mundo dos filmes, né? Com exceção do Hiro Degan, que na verdade não aparece porque não é um filme, sim uma OVA ou algo assim, que, se eu não me engano, acho que nem existia na época. Acho que só foi lançar recentemente, eu acho. Não sei exatamente. Depois eu dou uma olhada. Mas assim, o único que não aparece é o Hiro Degan, mas no filme do Hiro Degan é mencionado que o Broly... ele é mencionado o Broly, tá ligado? Então eu não vejo nenhum motivo, né, pra dizer que os filmes são separados, né, em continuidade, porque, tipo, é mostrado dos filmes, os próprios produtores do filme colocaram durante o filme inteiro, praticamente, todos os personagens. E até na capa oficial dos filmes, né, você vê todos os personagens ali. E menções, né, diretas a personagens em outros filmes, né, você vê menções, né, de outros personagens de filmes anteriores. E o próprio que eu falei, né, o OVA mencionando o Broly. Enfim, então, tendo isso em vista, né, os filmes, todos eles são conectados, né? Eu não vejo por que dizer o contrário, simplesmente. Como tal, só temos que provar que um filme de Dragon Ball Z é canônico para Dragon Ball GT, né? Que todos os filmes são canônicos para Dragon Ball GT. Tendo isso em vista, né, nós podemos concluir, né, que os poderes dos personagens dos filmes são canônicos, né, para o poder. Quer dizer, são escaláveis, né, ao Goku do Dragon Ball GT. Eu acho que também tem algumas coisas, né, você poderia dizer que, por exemplo, o Broly é o mais poderoso de todos nos filmes, né. Isso é uma possibilidade, você pode dizer isso muito bem, né. E o Broly seria até mais forte do que os personagens mais fortes do anime, né? Tipo o Vegeta que eu falei. Você poderia dizer isso muito bem. Você pode argumentar algumas coisas nesse sentido, né? Mas você não pode argumentar que o Broly é mais forte que o pessoal do Dragon Ball GT. Não faz tanto sentido assim, né? pra dizer o mínimo, né? E também você tem a citação, né, do Baby Vegeta, que fala que ele é o mais poderoso dos Saiyajins na história, basicamente. Então, de um jeito ou de outro, o Broly seria mais fraco, né, do que o Goku do Dragon Ball GT, e os poderes dele se escalariam ao Goku do Dragon Ball GT de maneira ou de outra, né. Tendo isso em vista, você pode argumentar, como eu disse, que o Broly, o único motivo dele ter perdido, né, todos os filmes foi por conta do roteiro e nada mais, né, e que ele é o mais poderoso, tanto comparando com todos os personagens do anime quanto dos filmes, ele é o mais poderoso. Você poderia dizer isso, mas isso não mudaria o fato de que ele ainda se escalaria Dragon Ball GT e seria mais fraco que os personagens de Dragon Ball GT, pelo que eu já expliquei, né? Tendo isso em vista, né? Tendo tudo isso em vista, eu só queria chegar na conclusão de que Dragon Ball GT se escala aos filmes. Eu acho que não tem muito mais o que falar sobre esse assunto. Mas, né, enfim, deixa aí. Vou só deixar isso daí, né? Aí, quem sabe eu esteja errado. Mas, na minha, vamos dizer assim, humilde opinião, sim, os filmes se escalam Dragon Ball GT pelos motivos que eu já citei aqui. Enfim, agora nós temos que descobrir o poder dos personagens dos filmes e também, né, poder dos personagens do anime, de Dragon Ball Z. E para isso nós temos que olhar os feitos deles, tanto em questão de poder destrutivo quanto em questão de velocidade. E depois a gente olha para os filmes, como eu falei. Vou falar primeiro do Dragon Ball Z e aí a gente vai para os filmes, né? E finalmente a gente fala de qualquer coisinha que eu achar interessante falar sobre Dragon Ball GT. Bom, eu já falei dos poderes destrutivos dos personagens de Dragon Ball no meu canal. E eu diria que, por exemplo, o próprio Buu, né, da saga Buu, ele teria um poder, né, nível multigaláctico.
Eu digo isso pelo simples fato de que o Buu, né, ele foi mostrado como sendo capaz de destruir o planeta dos Kaiyos, do Daikaio, quer dizer, sendo que esse planeta tinha... tipo assim, era possível você ver esse planeta em cima do paraíso, sendo que o paraíso tem o tamanho do universo, quer dizer. Então tá aí, né, um feito pelo menos multigaláctico, e se você for fazer cálculos, você pode inclusive chegar até nível universal. Sem ser Universal Plus ou High Universal, mas universal, né? Mesmo você pode chegar, dependendo do cálculo, da maneira que você calcula esse feito. Aí você tem também outros feitos, né, como o Goku e o próprio Kid Buu, etc. Eles ameaçam destruir o reino dos Kaioshins com sua batalha. Entre algumas outras coisas, né, que eu já citei no canal. Sei lá, a Genkidama tendo o Ki do todo o universo, né, como confirmado por Giz, e sendo dito como tendo um nível de poder imensurável. Tem energia de todo o universo, né? E como nós sabemos, a Genkidama só precisa de um pouco de energia para ultrapassar o nível do usuário, como eu já comentei. Você pode, por exemplo, o Goku pega energia da Terra, um pouco de energia da Terra, e mesmo assim já é superior ao Vegeta, né? Sendo que o Vegeta é bem mais forte que todo mundo e pode destruir a Terra, né? Então, isso faz efeito no Vegeta muito mais do que tudo que o Goku fez, inclusive seu Kamehameha, etc. Então eu acho que é bem justo, né? Você dizer que... Eu acho muito justo, na verdade. A Genkidama, com a energia do universo, pode destruir o universo. Não vejo problema nisso. Tendo isso em vista, né, eu diria que Kid Buu seria entre Multigalaxy, Buster, né, nível de poder dele, até possivelmente Universal Plus, se você considerar que quer dizer, High Universal, se você considerar a citação, né, de que a Genkidama seria poder imensurável. Se você interpretar isso para infinito, seria o High Universal, o poder dela, né? Os guias, né, que dizem que o Kid Buu tem o poder de destruir o universo. Quer dizer, o Buu tem, de maneira geral, tem o poder de destruir o universo. Ou o Goku citando que o Kid Buu, com o seu ataque, poderia destruir o universo em um puff, né? Entre outras citações e coisas do gênero, nós podemos dizer pelo menos que o Kid Buu é capaz de destruir múltiplas galáxias e possivelmente até um espaço-tempo contínuo, né? Tem o Burhan também. O Burhan a questão é a seguinte: nós temos o feito dele, né, que ele gritou e ele foi capaz de destruir o espaço-tempo, né, com seus gritos, né? E lembrando que isso não é uma habilidade especial como o Warping, porque ele qualquer usuário que tem um Ki alto consegue fazer isso, de acordo com o Daizenshi. Então, pelo fato dele conseguir destruir todo o espaço-tempo praticamente do universo dos vivos, né, como citado pelo Daizenshi, ele seria, né, em High Universal, porque se você pode destruir um espaço-tempo em nível... Não precisa nem ser o universo inteiro junto com o espaço-tempo de uma vez, né, o fato de você conseguir destruir o espaço-tempo em si, com seu poder físico, com seu poder mesmo de verdade. Isso seria High Universal, que a gente considera como High Universal, que seria o nível universal de poder. Isso pro Burhan, né, no caso, que seria pro Burhan e pro Vegeta, Burhan com raiva e o Vegeta Super Saiyajin. Lembrando também, né, que o Burhan fez um escudo, presumivelmente esse escudo seria para aguentar a explosão do universo, né, sendo que o universo seria explodido, como a gente já comentou, e o Vegeta, né, quebrou aquele escudo com sua mão. Claro que isso nunca foi confirmado, né, mas é algo a ser presumido, né? Algo que poderia ser presumido pelo que aconteceu ali. Enfim, de um jeito ou de outro, você pode dizer que esse feito é pelo menos multigalaxy, porque, como eu disse, rapidamente ele destruiria o universo, né? Faria várias fendas ao redor de todo o universo, e logo ele destruiria o universo com outras dimensões. Então esse feito é pelo menos multigalaxy e até possivelmente High Universal, como eu falei, né? Enfim, mais um feito interessante que escalaria para o Goku do Dragon Ball GT, pelo menos na sua forma base a partir da saga Baby. E agora nós vamos falar dos filmes, né, no caso. Quanto aos filmes, que personagens dos filmes, né, nós poderíamos dizer que tem feitos interessantes. O próprio Broly, né, o Broly dos filmes tem feitos muito interessantes. Ele, por exemplo, foi citado como sendo capaz de destruir o universo mais do que uma vez. Foi citado como sendo capaz de fazer isso.
Mesmo que você dissesse que ele demoraria décadas para fazer isso, como os Saiyajins eles vivem não muito mais do que os seres humanos, é bem de boa você dizer que ele ainda seria multigalaxy, né, por conta disso, né? Ou ele seria muito rápido, ou ele seria muito, muito forte, né? De todo modo, ele seria multigalaxy por destruir o universo e possivelmente universal, por conta dessa citação. E também, né, nós temos o filme dá a entender, né, que o Broly destruiu quase toda a galáxia do norte, né? A galáxia do sul, quer dizer. Mas assim, não é galáxia, tá? Galáxia em Dragon Ball, na verdade, nesse contexto, é a região do universo inteira, com várias e várias galáxias. Enfim, se você utilizar isso, você pode facilmente dizer, né, que Broly seria um multigalaxy se ele destruiu em pouco tempo, porque isso é a impressão de que o Sr. Kaiô tem. O Sr. Kaiô fica muito preocupado, ele fala, se ele continuar desse jeito ele vai destruir a galáxia do norte também, né? Então, pelo choque do Sr. Kaiô, né, pelo fato, tipo, por que ele não se preocupou com isso antes, tá ligado? E só agora, naquele momento específico ele estava se preocupando com isso. Por conta disso, nós poderemos inferir, né, que ele quase destruiu toda a galáxia do sul, né, o Broly, porque depois o Goku até vai procurar a galáxia e você mal vê nenhuma estrela ali ao longo da galáxia. Quase nenhum planeta, quase nada. Enfim, né, tendo isso em vista, né, você poderia muito bem dizer que o Broly seria Multi-Galaxy Buster. E você tem também até os próprios editores ou algo assim, ou roteiristas, algo do gênero, falando que o Broly pode destruir várias galáxias. Enfim, eu acho que Multi-Galaxy é um nível sólido pro Broly dos filmes. Você pode me perguntar por que então os personagens de Dragon Ball Z não podem destruir galáxias, né, desde da época do Broly. E, como eu disse, o Broly é o mais poderoso de todos os filmes e possivelmente, inclusive, até do anime, né? Sem contar os GT, claro. Então, se você for por essa lógica, chegaremos à conclusão, né, de que Broly só pode fazer isso porque ele é mais forte que todo mundo, não porque a galera, né, dos anterior a ele poderia fazer o mesmo, ou é uma incoerência ou algo do gênero. Não, é só porque ele é muito forte mesmo. Ele só foi derrotado pelo roteiro. Basicamente, tipo, o criador literalmente falou. O criador dele literalmente falou que ele foi derrotado porque o Goku tinha que vencer, tá ligado? E era isso, acabou. Então, o roteiro derrotou o Broly. Ou você poderia simplesmente dizer que a escalamento, né, dos filmes funciona de maneira diferente, né? E que, na verdade, a galera pra Dragon Ball GT, qualquer um naquele nível ali do Broly poderia possivelmente inferior ao Cell, né? Naquele ponto, naquele período de tempo, seria, né? Qualquer um naquele nível seria capaz de fazer o mesmo. E que o escalamento pra Dragon Ball GT especificamente seria diferente, né? Do que pro Dragon Ball Z ou então pro Dragon Ball Super, etc. Né? O escalamento para Dragon Ball GT funcionaria de maneira diferente. Você poderia muito bem só argumentar isso, né? Enfim, de todo modo, nós temos mais do que só isso, né, para os feitos dos filmes. Nós temos, por exemplo, isso também, né, lembrando que isso poderia ser um feito muito, muito incrível, né, de velocidade. Você destrói um quadrante inteiro do universo mesmo que fosse em vários anos, né, mesmo que fosse em décadas, isso ainda seria muito impressionante. Um feito de velocidade muito incrível. Vou deixar os cálculos passando na tela aí pra você. De todo modo, né, vocês poderiam... Temos mais do que só isso em questão de tanto de velocidade quanto de poder destrutivo. Você tem, por exemplo, né, o próprio feito do Goku Super Saiyajin 3 estremecendo o inferno todo. E, tipo, alguns, né, vão dizer que ele só estremeceu o inferno, mas na verdade ele estremeceu todo o outro mundo, né? E isso é interessante porque o outro mundo, né? O outro mundo é muito maior do que o universo. Nós temos cálculos que provam que o outro mundo é tipo... O quê? Milhões de vezes, pelo menos, em questão de diâmetro, seria milhões de vezes maior que o universo.
Em volume seria ainda pior do que isso. Enfim, vários e vários cálculos que provariam que o outro mundo é muito, muito grande. E como o ki dele fez sentido do fundo do inferno até o planeta do Daikaio, que tá acima ali, tá ligado? De tudo praticamente ali, né? Tá no topo do mundo praticamente. Então podemos de boa dizer que alcançou todo o outro mundo, né? O poder, o ki dele estremeceu todo o outro mundo. Fazendo cálculos para isso, você pode chegar pelo menos em níveis Galaxy Buster, mas só que na verdade eu acho que os cálculos mais justos mesmo seriam em nível Multigalaxy, porque primeiro que o outro mundo tem oxigênio, né, como nós determinamos pro Dragon Ball GT, né, que no Dragon Ball GT o Goku consegue respirar, mesmo ele estando vivo, né, ele consegue respirar no inferno, sobreviver no inferno, então tem oxigênio. E tipo, nós sabemos que no espaço, né, sideral, não tem oxigênio. Então os cálculos, se você for utilizar o oxigênio, né, você facilmente chega em nível Multigalaxy Buster, né, mesmo se você utilizar só o diâmetro do universo, né. Isso nem contando com o tamanho real do outro mundo. Se contar com o tamanho real do outro mundo, se feito é facilmente Multigalaxy de boa, né, tranquilo. Tranquilamente chega em níveis Multigalaxy. Tendo isso em vista, né, nós podemos... Indo por essa lógica, né, o Goku, mesmo o Super Saiyajin 3 ali, só se transformando em Super Saiyajin 3, se eu não me engano, só por se transformar casualmente, sem exercer todo o seu poder, ele só se transformando em Super Saiyajin 3, ele já era Multigalaxy nos filmes, de Galaxy a Multigalaxy, né? Isso é interessante pra caramba, porque isso escalaria assim pro Goku do GT. Diferente do Broly, que é debatível lá e tal, se ele seria escalável desde o início, pelo menos nesse caso é certeza absoluta de que já escalaria para o Goku desde o início ali. Pelo menos na sua forma base, né, ele seria... Pelo menos na sua forma base ele seria mais forte que isso aí, o Goku. E também não é como se o Goku tivesse feito praticamente a mesma coisa no Dragon Ball GT, mas isso aí a gente vai falar um pouco mais pra frente. Enfim, fora isso, você também tem o feito, né, do Gogeta ele iluminando todo o outro mundo, né? Isso foi calculado como sendo Multigalaxy também. Enfim, possivelmente talvez até Universal. Acho que dependendo de como você calcular, você pode chegar até em Universal. Então, isso aí é sólido, né? Esse negócio de Multigalaxy e Universal é um nível bem comum pros filmes, tá ligado? Um nível muito comum pros filmes. E não é como que eu falei, né? Dá pra se argumentar da própria saga Buu em si, que os personagens são Multigalaxy, até Universal, etc. Enfim, agora pra velocidade. Só pra finalizar, nós temos um feito, né? Do Mecha Cooler, né, nos filmes, que você vê o Mecha Cooler sendo capaz, e o Goku, né? Sendo capaz de lutar na velocidade do teletransporte. Que se você for utilizar a menor distância daquilo, nós sabemos, a menor quantidade de tempo que nós conhecemos, seria o tempo de Planck, que daria para eles velocidade em torno de, acho que 2 decilhões ou mais de vezes a luz. Lembrando que isso aí é o Mecha Cooler. E o Goku base, parece que o Goku Super Saiyajin, não sei exatamente. Aí você pega o escalamento todinho que colocaria em cima disso aí, você tem uma velocidade ridícula pro Goku Dragon Ball GT. Mesmo que você não quisesse utilizar o escalamento, você achasse o seu outlier, né? Acho que seria justo dizer que o Goku Dragon Ball GT tem esse nível, né? Se você utilizar o escalamento, né, de velocidade, você coloca em cima dos feitos, né, como que eu já falei, né, do anime, você tem o Goku e o Pai Gohan atravessando uma distância 1 milhão de vezes maior que o universo, né? Pelo menos em questão de minutos, né, dezenas de minutos, mas possivelmente até em segundos, né, você pode chegar a um resultado bem mesmo acima da luz. Isso pro Goku base da saga Cell, tá ligado? Aí você coloca todos os escalamentos que tem até chegar no Dragon Ball GT, né? Você chega facilmente em sei lá, esse nível que eu falei. Finalmente você tem o próprio Dragon Ball GT. Você não tem muitos feitos interessantes assim em Dragon Ball GT. Você tem só o Goku estremecendo o inferno ali, né? Na sua forma base. Dependendo de como você calcular isso aí, dá entre Galaxy e Multigalaxy, o Goku base.
E também você tem o Omega Shenlong, disse que podia destruir o universo, né? Na verdade, não só o universo e o mundo dos Kaishins ele seria capaz de destruir, né? Claro que seria com o tempo, mas a questão é, ele não estava se exercendo. E também outra coisa, né? Ele destruiria a Terra com o tempo também, com a energia dele. Então só pelo fato de ser com o tempo não quer dizer que ele não possa fazer isso de uma maneira direta, tipo assim, de uma vez, tá ligado? E ele condensava toda essa energia negativa, ele poderia condensar em um só ataque, né? Que seria justamente a energia dele lá, que eu não lembro como é que é o nome agora. Mas enfim, a bola de energia negativa dele lá, que ele conseguia concentrar todo o ataque ali. Mesmo que você dissesse que aquela bola era diversas vezes mais forte que ele, vamos lembrar, né, que o Goku Dragon Ball, quer dizer, o Super Saiyajin 4 Ultra Full Power seria mais da metade do poder desse Omega Shenlong. E ele tem técnicas que vão até 10 vezes além, na verdade mais de 10 vezes além o poder dele, né? Então pelo menos com o seu ataque, sua potência de ataque, os seus ataques de Ki, né, ele seria capaz de uma façanha similar a essa daí. De todo modo, né, você poderia utilizar isso daí para argumentar que entre Multigalaxy, Universal, talvez até Low Multiversal, se você considerar o fato de que ele destruiria o mundo dos Kaishin também, né? Entre outras coisas, você poderia dizer que sim, né, o Super Saiyajin 4 se escalaria esse feito que seria nessa faixa aí, entre Multigalaxy até Low Multiversal. E esse seria basicamente o nível do Goku de Dragon Ball GT, em questão de poder. Em questão de feito de velocidade, você não tem praticamente nada em Dragon Ball GT. Você só tem um feito que é a Pan desviando da energia Genki, né, que vem de todo o universo, e chega até Genkidama em questão no máximo de dezenas de minutos, tá? Mas eu acho que, francamente, em alguns minutos ou até segundos, as energias chegam e a Pan consegue reagir a essas energias, ela se move, né? Enfim, é um feito interessante. Lembrando que a Pan não é nada comparado ao Goku, Super Saiyajin 4, né? Você poderia pegar muito mais escalamento em cima disso, né? Lembrando também disso. Então, né? Então, de boa, né, dizer que o Goku de Dragon Ball GT é massivamente acima da luz, né, a um ponto ridículo, né? Possivelmente até, sei lá, velho, alguma coisa ridícula na casa dos decilhões dos caralho de asa. De vezes a luz, algo ridículo assim. E de questão de poder destrutivo, o poder dele poderia variar entre... Acho que, na verdade não, acho que é bem justo você dizer que ele é pelo menos universal. Bem justo, porque os feitos que a gente falou, né, você pode calcular alguns em universal, pode interpretar alguns para universal, mesmo os feitos originais, aí você vai e aplica o escalamento em cima desses feitos que eu já falei no outro vídeo. O escalamento, né? É um escalamento ridículo, você põe em cima dos feitos que facilmente você chega, né, em universal. Acho que o nível universal pro Dragon Ball GT, pelo menos pro Goku Super Saiyajin 4 no seu auge, né, acho que tranquilo. Não, um nível bem tranquilo, né. E pra velocidade, como eu falei, né, decilhões de vezes os caralho, de vezes, sei lá o que, de vezes a luz. Basicamente, esse é o nível de poder do Goku Dragon Ball GT. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que o Goku Dragon Ball GT é um Goku com algumas habilidades interessantes, né? Ele tem o Jubai Kamehameha, né, que é 10 vezes mais forte que ele mesmo. Ele tem o Punho do Dragão, que possivelmente é até, sei lá, milhares, milhões, sei lá quantas vezes mais forte que ele mesmo, possivelmente. Só que eu acho que isso daí é um exagero, mas enfim, é possível, né? Porque ele perfurou o Super 17, sendo que o Super 17 era mais forte que o Super Saiyajin 4 dele naquela altura do campeonato. Enfim, né? É um golpe meio apelão, né? Se você dizer isso. E também ele tem a autodestruição dele, ele consegue sobreviver à própria autodestruição. E o Super 17, que já tinha absorvido o poder do Jubai Kamehameha dele, 10 vezes mais forte que o Super Saiyajin 4, ele conseguiu, né? Tipo, ele pensou que ia morrer, né? Ele teve que usar a barreira, né? Nem absorveu, nem tentou absorver, nem nada. Só a barreira mesmo. Enfim, de qualquer forma, ele teria o nível do Goku Super Saiyajin, quer dizer, o Jubai Kamehameha do Goku Super Saiyajin 4. Então, você pode até dizer que a autodestruição dele seria mais forte do que o próprio Jubai Kamehameha. Enfim, entre outras coisas, né?
junta tudo isso aí, você tem que o Goku Dragon Ball GT é bem apelão, né? Ele também tem a habilidade, né, de aguentar, de, tipo, poder absorver ataques, né? Só que ele só mostrou isso uma vez, né? Eu não sei se ele pode fazer isso de fato várias vezes, ou até com alguém mais forte que ele, mas eu acho que pelo menos com alguém do mesmo nível dele, ou um pouco abaixo, ele consegue fazer isso. E ficar ainda mais forte. Então, isso aí pode ser útil, né? Ele pode absorver a energia dos ataques. Outra coisa interessante, né, que você vê o próprio Gogeta, ele transforma energia negativa em energia positiva. Não se sabe se ele poderia fazer isso por qualquer personagem, né, que tem energia negativa ou qualquer coisa parecida, mas eu acho uma coisa interessante. Se Gogeta pode, por que o Super Saiyajin 4 não pode? Enfim, também tem outras coisas, né, como o feito, o próprio Baby, né, disse que o ataque da Revenge Ball dele poderia destruir ele um nível astral, tanto que nem o Shenlong poderia reviver ele. Enfim, ele não reviveria, né, com a Revenge Ball. Então você pode dizer que esse é um feito tipo um Hakai ali, tá ligado? Vai destruir a existência do cara. Enfim, é possível, né? É uma possibilidade. Não sei exatamente, mas é uma possibilidade que ele aguenta até uma coisa do nível Hakai ali, tipo, de energia. Eu não tô dizendo que ele aguentaria o Hakai do Bills, né? Lembrando que o Bills é mais forte que o Super Saiyajin 4 de todo mundo no GT. Mas, assim, só tô dizendo que uma coisa parecida com o Hakai, talvez ele poderia resistir. Né? Pelo menos se fosse de alguém do mesmo nível dele ou do nível inferior ao dele. E ele também, né, pode, tipo... Ele não cai no mesmo truque, vamos dizer assim, mais de uma vez, né? Uma técnica, por exemplo, pode... Dependendo se for uma técnica de alguém, né, mais forte, mais fraco ou até mais forte que ele, a técnica em si, não é que a técnica não vai ter efeito dele, é só que ele não vai cair em algum truque de uma técnica, por exemplo, ilusão, ou sei lá, qualquer coisa relacionada a uma técnica, ele não vai, tipo, ser afetado por aquilo duas vezes. O corpo dele consegue aprender, né, como é que a técnica funciona. Ele só tem que ver uma vez, né? Quer dizer, ser atacado uma vez e na segunda vez não funciona. Não quer dizer que ele não vai... Tipo, o ataque não vai ter efeito. É só que a técnica não vai ter efeito, né? O truque não vai ter efeito duas vezes nele, basicamente. E eu acho que finalmente uma coisa interessante, né, que o Goku mostra... Isso é uma coisa que o Goku já tinha mostrado, acho que por todo o Dragon Ball, mas ele mostrou algo interessante. Ele também consegue, né, ali resistir, né? Resistir não. Copiar a técnica dos outros só de olhar, né? O Goku Dragon Ball GT copiou a técnica de alguém do nível dele, um pouco inferior. Ele conseguiu copiar quase do mesmo jeito, só olhando, uma vez, a pessoa fazendo. Ele só descobriu como é que funcionava, aprendeu e pronto, já usou. Enfim, é uma coisa interessante que eu achei. Isso é algo que o Goku já sempre mostrou, mas eu acho que é interessante do mesmo jeito. De todo modo, finalmente eu diria que o Goku Super Saiyajin 4 tem uma resistência a calor confirmada. Tipo assim, não quer dizer que os personagens anteriores dele não tinham resistência confirmada, é só que é algo interessante, né, se você olhar. Se alguém reclamar, né, de o Goku não ter resistência a calor, você pode dizer que o Goku Super Saiyajin 4 tem sim resistência a calor. Ele aguentou a temperatura do 6.000 graus Celsius, né, não faz nada contra ele, o 6.000 graus Celsius, a temperatura de 6.000 graus Celsius não faz nada contra ele, como ele mesmo disse. E, né, você também tem o fato de que não só isso, né, mas ele também tem um feito ali que você poderia, dependendo de como você calcular, seria acima da temperatura do próprio núcleo do Sol, dependendo de como você calcula, né, que seria ele aguentando ali, resistindo. Ele desmaia, mas ele tá na forma base, gente. Tá na forma base. Ele desmaia, né, a energia elétrica de toda a humanidade, tá ligado? Ele é capaz de resistir. Isso aí, pelo menos, ele não morre, tipo assim, quer dizer, ele pode até ser nocauteado, mas lembrando que ele tá na forma base, e lembrando que se ele não aguentasse, ele teria morrido, né? Mas ele não morreu. Enfim, então isso aí é um feito interessante, poderia ser utilizado para dizer que ele tem uma resistência a calor bem alta. Os personagens do filme também, se eu não me engano, também já mostraram resistência a calor, mas eu não vou afirmar muita coisa não, porque eu não tô lembrado direito. Enfim, isso, né, e você pode também utilizar o próprio fato. Enfim,
A última coisa que eu vou comentar, né, sobre o Dragon Ball GT, o poder dele, né, é que o Goku do Dragon Ball GT é um pouco mais sério do que o Goku de Dragon Ball Z normal. Não quer dizer que ele não é o Goku ainda, né? Ele tem a essência do Goku ali, mas eu diria que ele é um lutador mais sério, pelo menos em Super Saiyajin 4. Um lutador mais sério que está disposto a lutar mesmo com tudo. Né? Isso foi mostrado várias vezes, né? Pelo menos, e é implicado nisso algumas vezes também, que ele luta de maneira mais séria, né, com o Super Saiyajin 4. Ou talvez o Goku só seja bem mais maduro, né, no Dragon Ball GT. Quem sabe? Só sei que o Goku de Dragon Ball GT é um herói. Né? Diferente do Goku do Dragon Ball Z, que era um Goku que pensava praticamente só em lutar. O Goku de Dragon Ball GT é um herói, basicamente. Eu diria isso. Francamente, eu diria isso. Né? Isso ser mostrado, né? Com o fato de que ele é prodígio eterno e tal, né? Enfim, ele meio que fala ali uma fala que a galera interpreta como sendo tipo a do Goku God, né? A tradução errada que tinha nos Estados Unidos lá da Batalha dos Deuses, só que de verdade, né? Só que canônico para Dragon Ball GT. Então, o Goku do Dragon Ball GT já mostrou ser muito mais maduro do que o do Goku do Dragon Ball Super e mesmo do Z. Né? Enfim, eu acho o Dragon Ball GT um herói, basicamente. Pra mim, ele é a personificação do Goku herói que todo mundo queria. Só isso que eu queria falar. O Dragon Ball GT é foda, respeita o cara e o Super Saiyajin 4 é a melhor forma de todas. Ele pode perder do Dragon Ball Super, mas ele é foda. Foda-se. Obrigado por assistir e até mais.